E aí, professor, quem é o maior especialista em educação? Será que é o doutor em pedagogia, o doutor em psicologia? Quem é o maior especialista naquilo que você faz? Eu sei que pode parecer arrogância colocar dessa forma, mas presta atenção. Você é o maior especialista na tua sala, você é a pessoa mais preparada para falar dos seus alunos e mesmo que você se ache, às vezes por muito tempo de trabalho, já muito velho, um pouco deslocado dos problemas atuais, ou você que é iniciante na carreira, ainda estou inseguro, estou começando, esse grupo que está na tua frente é o grupo que você administra. Então, é muito importante que nós, educadores, em qualquer momento do trabalho, que a gente esteja sempre prestando muita atenção no fato de que, se está na minha mão, eu sou o grande especialista. É como um médico que, a hora que ele se propõe a fazer uma determinada cirurgia, ele não tem que ficar discutindo muito após abrir o paciente se ele é a pessoa mais indicada ou não para aquilo. Ele pode, inclusive, conversar com a equipe. Equipe existe para isso. Mas ele é o que vai ter que desenvolver o trabalho. E nessa hora, as parcerias vêm de vários lugares. A parceria da direção, da coordenação, a parceria dos próprios colegas, dos outros funcionários da escola. No caso das prefeituras, a parceria da própria Secretaria de Educação. Mas nesse vídeo eu gostaria que a gente falasse sobre a parceria com a família. E a parceria com a família não está naquele momento muito específico em que nós temos a reunião de pais e mestres. Aquele momento é o momento em que nós falamos de avaliação, falamos de nota, falamos de um todo, sugerimos ideias. Algumas escolas, inclusive, aproveitam esse momento para pequenas palestras, recados, trocas de dicas, tá? Mas a parceria ela tem que acontecer no dia a dia. Essa relação entre o professor e a família tem que acontecer na medida em que a necessidade ocorre. E não necessariamente somente quando a família vem até a escola e falar, pô, meu filho está assim, meu filho está assado. Mas nós também, dentro da escola, precisamos lembrar que o diálogo com a mãe, com o pai, com a avó, dependendo da escola, até com a funcionária da casa, esse diálogo favorece o crescimento da criança, do adolescente. Por isso que não é simplesmente uma questão de eu chegar para uma mãe e falar o teu filho. É uma questão de falar o nosso Paulinho, a nossa Maria, a nossa Carla, tá? Por que nosso? Porque nós, escola e a família, todos estamos interessados em que aquele ser, aquela criança ou adolescente esteja crescendo bem. E se naquele momento está comigo, é meu sim, tá? Não meu no sentido que eu vou substituir a família e não meu no sentido que eu vou passar um monte de tarefa para casa e a família vai resolver o problema. O diálogo vai ter que estar acontecendo. E eu tenho que mostrar para a família que, por mais que para mim ainda hajam algumas dúvidas, eu preciso de algumas orientações, eu tenho muito a acrescentar. Eu sei que talvez alguns professores vão falar assim, tá, mas eu sou muito tímido, eu não sei como chegar na família, eu tenho receio daquela família, eu sei que aquele pai é um pouco mais agressivo, ou que aquela mãe discute, já tem um histórico dela na escola, dela ter reclamado com uma outra professora. Professores, enquanto profissionais, não é uma questão de timidez ou não, ou de ter o conhecimento todo ou não, mas é de estar aberto ao novo conhecimento, à nova informação e entender que essa dificuldade, às vezes, na comunicação, ela só vai ser resolvida com a prática. Eu vou conversar com algumas famílias, vou conversar com outras. Se você sentir dificuldade nesse aspecto, alguns professores querem sempre que o coordenador vá falar, tá? Não, comece com famílias mais fáceis, famílias em que o diálogo flui de uma forma um pouco mais natural. Troca essa ideia com um pouquinho mais de serenidade. E aí vamos avançando. O professor, ele é, dentro do assunto educação, a pessoa que está mais preparada para discutir. Não é para ensinar, não é para mandar, mas é discutir. E aí a família me ajuda, eu ajudo a família e o grande resultado vai ficar por conta do crescimento desse aluno, dessa criança, desse adolescente, se fosse o caso de professores universitários, até desse adulto, desse futuro profissional. Essa troca favorece todos os lados. Entender que muitas vezes o meu aluno tímido, lá na casa, ele é aquele agitadinho que conversa, fala, manda e desmanda. É aqui que ele está tímido. Ou aquele que aqui na escola agita e faz um monte, a mãe fala assim, mas em casa ele não fala com a gente, ele não conversa.
Nós estamos falando de alunos diferentes, de filhos diferentes? Não, é que o ambiente interfere. E eu estou enxergando esse ambiente, a família está enxergando aquele. Nós precisamos nos aproximar para conversar. Você talvez também fale assim, tá, mas na minha escola, a direção da escola prefere tomar a frente. Ótimo, é uma questão da filosofia daquela escola ou da filosofia daquela instituição ligada à prefeitura, ou ligada ao governo do estado. Tá ok. Mas isso não impede que eu esteja junto com a direção, junto com a coordenação, trocando a ideia e, se possível, estando junto nessa reunião. Nós vamos caminhar. Professor, estudar não é função do aluno. Estudar é função de toda pessoa que acredita que, a partir do conhecimento, a gente pode mudar o meio em que a gente está. Lembre-se de uma coisa fundamental. Só existe trabalho quando eu tenho prazer naquilo que eu faço e aquilo que eu faço gera mudança prazerosa nas pessoas que recebem a interferência. Você fala, tá, e aquele professor que não tem o prazer no que faz? Desculpa, ele não trabalha. Ele sofre, ele é escravo. Ele pode até fazer um trabalho bem feito, mas trabalho de verdade. Eu tenho prazer em fazer e eu mudo da melhor forma o meu meio. E para isso, eu vou estar sempre estudando livros, estudando via internet, mas estudando no sentido mais prático da palavra, a hora que eu sento com o aluno, sento com a família, sento com os meus colegas e falo, vamos pensar esse mundo de hoje? Vamos pensar o mês que vivemos, o ano que vivemos, vamos pensar as informações que estão chegando, vamos ouvir a linguagem desse aluno e dessa família e a partir daí a gente tem um ferramental extremamente positivo para o bem-estar de todos. Até o nosso próximo vídeo.